hoje eu quero falar sobre algo que eu compartilhei com a igreja lá com a sede terça-feira passada, uma palavra bem simples, com o título Remova a Pedra. Palavra simples, 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 simples de tudo. Remova a pedra. Se você trouxe a tua Bíblia, você pode abrir comigo aí em João capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 38 ao 44. João capítulo 11, versículo 38 ao 34. Enquanto você encontra aí, eu vou fazer uma oração. Amém? Vamos orar. Papai do céu, que alegria poder estar aqui com os meus irmãos. Como eu disse, Jesus, que alegria rever os meus irmãos também. E eu quero neste momento, Jesus, pedir ao Senhor Espírito Santo que o Senhor esteja na direção dessa palavra, que o Senhor esteja usando aqui os meus lábios. Me ajude a ser simples. Como eu tenho compartilhado com os irmãos, não é fácil ser simples, Pai. O Senhor sabe que não é. Me ajude a ser simples, me ajude a ser objetivo naquilo que o Senhor tem para estar falando com os teus filhos nesta noite. Abra o entendimento da sua igreja, a compreensão espiritual deles, para que eles entendam não só a letra, mas o espírito da sua palavra, em nome de Jesus. Amém? João 11, 38, está escrito assim: Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Tirem a pedra, disse Jesus. Disse Maria, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus, ele bradou, gritar em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Pode aplaudir também. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Então eu quero deixar uma breve palavra, uma reflexão subordinada a esse título aqui: remova a pedra. Gente, eu penso que há muitas coisas que estamos esperando em Deus e por Deus, mas na verdade são atribuições nossas. A gente espera por Deus e Deus espera por nós. É estranho, mas é isso. Não é que Deus não pode fazer, é porque não cabe a Ele fazer. Tem coisas que às vezes a gente ora, a gente pede e Deus está lá: mas eu já fiz. É sua parte, é você que tem que fazer agora. Nós temos aqui nesse texto uma passagem bem conhecida, onde Jesus, ele estava disposto a ressuscitar a Lázaro. Eu não vou pregar aqui sobre o texto todo, apenas estou usando o texto aqui como base. Lázaro, você talvez sabe que era um amigo íntimo de Jesus, era um grande amigo de Jesus. Jesus o chamou de amigo. E Lázaro havia morrido, já fazia 4 dias que ele tinha sido sepultado. Mas Jesus, ele é chamado para fazer um milagre na vida de Lázaro. E para a realização desse milagre, Jesus deixou 2 atribuições para os homens, que ele não iria fazer. A primeira nós lemos: tirem a pedra. Agora, para quem vai ressuscitar um morto que está enterrado ou sepultado, no caso era uma gruta, há 4 dias, a pergunta é: ele não podia também remover a pedra para ficar mais bonito, né? Aquela pedra se removendo sozinho e Lázaro saindo? Ele podia fazer, mas ele falou: vocês vão ter que tirar a pedra. E outra atribuição que Jesus deu também àquelas pessoas: tirem as faixas dele e deixam-no ir. E o texto que nós lemos diz que as pessoas obedeceram Jesus, eles fizeram o que Jesus manda e eles contemplaram um grande milagre.
E Jesus continua fazendo o mesmo. Quando nós fazemos a nossa parte, Jesus faz a dele. Agora, a aplicação disto, dessa lição em nossas vidas, é que talvez, querido irmão, querida irmã, existam aí algumas pedras que têm atrapalhado o seu milagre. Talvez existem algumas pedras na sua vida que têm atrapalhado o teu progresso. Porque nós, como cristãos, às vezes nos acostumamos com esse ambiente profético maravilhoso, que é a casa do Pai, que é cultuar, que é louvar, que é estar na presença de Jesus. E às vezes há algumas pedras que atrapalham a gente de viver, talvez mais milagres, mais bênçãos. Pedras que atrapalham muitas vezes o nosso progresso espiritual, ministerial, profissional, financeiro. E com toda certeza, nessa noite, Jesus, Ele pode e quer fazer o milagre que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos. Mas talvez o que Ele quer também que nós façamos nesta noite é: tirem as pedras. Tirem as pedras. Aliás, tudo quanto Deus Ele tinha para fazer por nós, Ele já fez por meio de Cristo Jesus há 2000 anos atrás, ou aproximadamente 2000 anos atrás. Então eu quero aqui, como eu disse de uma maneira bem simples, falar de algumas pedras que talvez estejam atrapalhando o milagre, a vitória, algo que Deus quer fazer na sua vida. E é claro que você já deve ter ouvido aí muitas mensagens sobre isto, e nós poderíamos ficar a noite inteira falando sobre pedras e pedras que todos nós, inclusive eu, precisamos remover das nossas vidas. Mas talvez eu vou falar pelo menos de 2 ou 3, que é muito simples, e que talvez você nunca ouviu nessa palavra, por tão simples que é. E a primeira pedra que nós precisamos remover das nossas vidas, para recebermos bênçãos, milagres, intervenções de Deus, sabe qual é a pedra? É a pedra chamada falta de aperfeiçoamento e capacitação. Eu vou repetir: a pedra chamada falta de aperfeiçoamento e de capacitação. Talvez você ouve e fale: pastor, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? O que isto vai atrapalhar eu de receber o meu milagre, a minha vitória, o que Deus tem para mim? Olha, eu não tenho dúvida que Deus quer te ajudar nisso, Deus quer me ajudar nisso, mas somos nós que precisamos buscar tirar da nossa vida essa pedra, falta de aperfeiçoamento, falta de capacitação. Se eu pudesse simplificar ainda mais, eu diria assim: o comodismo de achar, não, eu estou bom, está bom o jeito que está. Então, meu querido irmão, a pedra que chama falta de aperfeiçoamento e capacitação, muitas vezes atrapalha a gente de ser um cristão melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor, um profissional melhor, sabe, um discípulo melhor. E a pergunta que fica para mim e para você em relação a essa primeira pedra é: quanto tempo você investe na sua vida, todos os dias, para você ser um melhor esposo, um melhor cristão, um melhor pastor, um melhor profissional? Quanto tempo? Quanto tempo você investe para aperfeiçoar a sua vida espiritual, ministerial, financeira, sentimental? E sabe, meu irmão, minha irmã, é uma pedra que atrapalha muito a gente de avançar na vida. E Deus não vai fazer isso por nós. Talvez você está habituado a ouvir: Deus, Ele capacita os chamados. E de fato Ele capacita, mas a gente precisa querer, a gente precisa falar: não, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar, eu não posso ser o mesmo amanhã que eu fui hoje. 2 Timóteo 1,6, eu acho bem interessante esse texto, onde Paulo está escrevendo para um jovem pastor chamado Timóteo, e Paulo diz assim: por esse motivo eu te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Eu gosto muito desse texto na versão O Livro, que traz esse texto assim: por isso te recordo que deves tornar mais vivo o dom espiritual que Deus te deu quando te impus as minhas mãos. Então olha aqui para mim, irmão, irmã,
Deus tinha dado um dom para Timóteo, amém? Mas ele precisava o que agora? Despertar esse dom. Ele precisava tornar mais vivo esse dom. Ele precisava agora buscar capacitação, aperfeiçoamento. E acredite, Deus tem te dado muitos dons. E talvez você não entenda a palavra dom, acha que dom é só você ter dom espiritual ou ministerial. Mas essa palavrinha dom, ela vem de um grego, da palavrinha grega chamada charismata, e que vem da palavra raiz charis, que significa graça. Sabe o que é dom? É uma graça. Sabe o que é o dom? É um presente. Por isso que fala o dom da salvação, é o presente da salvação. Mas na Bíblia, gente, dons também podem ser entendidos como bênçãos, como presentes, como habilidades que Deus deu para você. Você tem, quantos aqui tem um bom marido, uma boa esposa, quantos tem filhos, quantos tens bem? São dons que Deus te deu, Deus confiou a você. Agora o que nós precisamos fazer? Aperfeiçoar esses dons. A gente precisa buscar cada dia mais capacitação, buscar aprender. Não, eu quero ser melhor, eu sou um ministro de louvor, eu quero melhorar, eu sou um esposo, eu preciso melhorar como esposo, eu preciso melhorar como um profissional, buscar aquilo que a gente chama de excelência. Excelência. A Bíblia nos ensina, gente, se você for fazer uma e pegar aí uma, você vai encontrar muitos textos aonde a Bíblia nos ensina que excelência para Deus não é, como você já ouviu de mim várias vezes, talvez do pastor Odair também, excelência no reino de Deus não é uma opção, é o que? Padrão. Você buscar ser o melhor a cada dia, não é melhor para competir com ninguém, é o melhor porque Deus é um Deus de excelência. Deus me deu isso, Deus me deu um dom, eu vou aperfeiçoar esse dom. Olha o que está escrito em Provérbios 22, 29. Na NVI está escrito assim: você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhará para a gente obscura. Gente, aplica isso em todas as áreas da sua vida. Você já observou um homem habilidoso no seu trabalho? Será promovido ao serviço real, ou seja, vai trabalhar para o rei, não trabalhará para a gente obscura. Gente que busca excelência é assim. Esse texto aqui na versão do Eugene Peterson, a mensagem, está escrito assim: observe aquele que é bom no que faz. Os bons profissionais são solicitados e admirados, e não fica uma sombra de ninguém. Mas não são só os bons profissionais que são solicitados e que são admirados, os bons cristãos também, os bons cônjuges também, os bons homens e mulheres de Deus também. Então isso a gente tem que aplicar em todas as nossas vidas, porque muitas vezes a gente vem para a igreja, Deus faz um milagre na minha família, Deus faz um milagre na minha vida profissional, Deus faz um milagre na minha vida financeira, e Deus está dizendo: eu já fiz, você que tem que fazer a tua parte. Tira a pedra, busque melhorar, amém? Outra pedrinha que atrapalha muito a gente receber aquilo que Deus tem para nós, a bênção, o milagre que Jesus já conquistou na cruz, é a pedra chamada falta de organização. Por incrível que pareça, eu disse que a palavra seria simples: falta de organização. Pensa numa pedra que atrapalha você, atrapalha eu, atrapalha nós de recebermos o que Deus tem para nós. Em 1 Coríntios 14, versículo 40, aqui na versão NVI está escrito assim: mas tudo deve ser feito como igreja? Com decência e ordem, organização. Gente, este princípio, ele precisa também ser aplicado em nossas vidas em todas as áreas. Tudo bem que a palavra que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, estava escrevendo aos Coríntios, é no contexto de organização do culto. Diga-se de passagem, vocês estão de parabéns, que a igreja, meu Deus, linda, maravilhosa, muito bem organizado, tudo, louvor, como eu já disse, né? Mas não é só a organização do culto, a igreja, que tem que ser tudo feito com ordem, com decência. São todas as áreas das nossas vidas, nós precisamos buscar organizar.
E eu lembro que eu disse na sede semana passada, eu gostaria de olhar para cada um de vocês e dizer que eu sou perfeito em organização, mas eu não sou. Mas é algo que eu peço muito para Deus: Senhor, me ajude, eu preciso me organizar mais. E há algumas áreas da vida que a gente tem que organizar, né? Aliás, todas elas, mas por exemplo, na nossa vida espiritual. Gente, como alguém cresce espiritualmente se não prioriza tempo com Deus? Como alguém cresce espiritualmente se não tem tempo para ler Bíblia, se não tem tempo para orar, se não tem tempo para ficar a sós com Deus? Como que alguém vai crescer espiritualmente se não tem tempo para participar de um culto, se não se interessa em participar de uma célula, ter comunhão com as pessoas? Como que se cresce espiritualmente? E o tempo é igual para todos. O que a gente precisa fazer? Organizar o nosso tempo, e Deus não vai fazer por você. A gente olha as pessoas e admira. Às vezes a pessoa chega na igreja, se converte um ano, a pessoa já está trabalhando, está servindo, a família foi transformada, já é líder de célula, já é anfitrião, e você fala: uau, o que aconteceu? E eu estou aqui há tanto tempo. Meu irmão, Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz atitude. E quando a gente toma posse na palavra: não, eu vou organizar minha vida espiritual, eu quero orar mais, eu quero realmente estudar a Bíblia, eu quero realmente ter mais comunhão com os irmãos, eu quero priorizar Deus. Porque quando a gente às vezes fala assim: é que eu não tenho tempo, a palavra que soa e que chega aos ouvidos do Pai não é essa. A palavra que chega ao coração dele, eu não estou falando no nome dele, mas é só você ler Bíblia. Porque Jesus falou em Mateus 6,33: busque primeiro o reino de Deus. E quando a gente fala: eu não tenho tempo para o reino, é que ele não é prioridade. A gente não está organizando a nossa vida, o nosso tempo, a partir do nosso relacionamento com Ele, a partir do reino de Deus. Então nós precisamos organizar a nossa vida espiritual. Talvez você fale: eu preciso de um milagre de avivamento na minha vida. Não, você precisa de organização, tirar a pedra da falta de organização. Organização, gente, como eu já citei aqui, até no ambiente físico, isso muitas vezes atrapalha a gente de crescer. Sabia disso? Porque eu vou dizer algo para você. É claro que eu não vou pedir para ninguém levantar as mãos, que quem gosta de frequentar um ambiente todo bagunçado, todo sujo, quer seja na igreja, quer seja no lar, quer seja, sei lá, no trabalho, quem gosta disso? A falta de organização é uma pedra que atrapalha muita gente de viver o que Deus tem para a vida dela. Eu falei semana passada para os irmãos lá na sede. A gente foi comprar um utilitário, um carrinho utilitário para a obra social da igreja, para ação social, para as igrejas. E, gente, eu fiquei maluco. Eu falei: meu Deus, não é possível. Aí eu fui numa revendedora de carro aqui de Araçatuba, né, para comprar um carro. Aí eu cheguei lá, eu vi o carro, estava num preço bom. Aí eu falei: olha, dá partida no carro. Ele falou: rapaz, mas a bateria está fraca. Eu falei: mas como assim? Então a bateria está ruim, acho que não vai ligar o carro. Eu falei: gente, eu estou numa loja para comprar um carro, quero que o cara ligue o carro, e o cara fala que não tem bateria no carro. Mas deixa eu tentar. Eu falei: não, fica tranquilo, depois eu vou. Você acha que eu vou voltar? Aí eu fui no outro, o carro estava até que mais ou menos. Eu falei: mas olha, no anúncio estavam os pneus novos. Mas a gente teve que tirar os pneus para fazer vistoria em outro carro, por isso que colocou esses pneus, essas rodas. Eu falei: mas está estranho isso aqui, deixa eu dar uma volta, vamos dar uma voltinha. E o carro, eu falei: que batida isso aí? São os pneus que trocou. Eu falei: pelo amor de Deus. Aí a pessoa fala assim: Deus abençoa o meu negócio. Você está entendendo? Aí Deus fala: eu já fiz, filho. Você precisa se organizar. Organiza a tua empresa. Casa do mesmo jeito, gente. Quantas vezes nós viemos nesse altar: Deus, faça um milagre na minha casa, Deus, faça um milagre na minha família, Deus, faça um milagre no meu lar. E Deus está falando: tira a pedra da falta de organização. Talvez a tua esposa está assim, o teu esposo está assim, os teus filhos estão assim, porque a tua casa é uma bagunça. Tira a pedra da falta de organização. E se você está me ouvindo falando: pastor, o senhor não está exagerando, não? Gente, ambiente físico é algo que a Bíblia nos ensina, que Deus, Ele vê isto, Deus vê o ambiente, gente, o ambiente físico. Olha, essa passagem, para mim, ela é impressionante, porque a gente olha a Bíblia como de fato ela é, um livro espiritual, e a gente, quem não conhece a Bíblia, fala: pastor,
se eu talvez lesse o texto que eu vou ler com vocês agora, e se eu não citasse o endereço bíblico, talvez você não acharia que eu estava lendo Bíblia, mas é Bíblia. Olha o que a Bíblia fala, Deuteronômio 23, versículo 12 e 14, e eu quero ler esse texto na Nova Tradução da Linguagem de hoje, para você entender certinho o texto, ok? Está inserido na lei de Moisés, mandamento de Deus para Moisés. Olha que Deus falou para Moisés: arranjem um lugar fora do acampamento, onde poderão fazer o que, gente? Necessidade. Só para você que conhece pouco a Bíblia entender o contexto, o povo estava no deserto e eles se organizavam no deserto. Então você sabe que não tinha o vaso sanitário naquele tempo, eles ficavam todos em cabanas, né? E Deus está falando para eles assim: ó, arruma um lugar fora do acampamento para vocês fazerem as necessidades. Junto com as armas, levem o que, gente? Uma pá. E antes de fazer necessidade, cave um buraco e depois cubram as fezes com a... Olha só, Deus está falando isso para Moisés. Então vocês vão fazer a necessidade, por favor, fora do arraial. Aí vocês levam uma pazinha sempre, faz um buraco, depois que fez a necessidade, vocês cubram. Sabe o que Deus está falando para nós hoje? Assim, quando você for no banheiro, dá descarga. Não faça fora do vaso, não. Aí você está me ouvindo, pastor? Deus preza por isso, gente. Organização. Organização. A gente precisa mudar isso aqui, ó, mentalidade. E olha o que o texto continua dizendo: o Senhor nosso Deus está presente aonde? No acampamento com vocês, para protegê-los e para fazer com que vocês derrotem os inimigos. Portanto, conservem o acampamento como, gente? Puro, limpo, em ordem, a fim de que Deus não encontre nele nenhuma coisa que ofenda, para que ele não os abandone. Você já pensou? Deus indo embora porque o ambiente está sujo? Falei, não vou ficar aqui no meio desse povo, não. Você já parou para pensar nisso? Talvez são coisas que você não considera. Acha que vida espiritual é orar, jejuar e ler Bíblia. Isso aí é indispensável na vida do cristão. Organização. Gente, a Bíblia, ela é tão impressionante que quando Deus foi falar a partir, né, ou através do profeta Isaías para o rei Ezequias, que ele iria morrer, o que Deus disse para Ezequias através do profeta Isaías? Alguém lembra? Põe em ordem a sua, até para morrer. Deus espera que a gente seja organizado, que a nossa casa esteja em ordem. Vida financeira, gente. Quantas pessoas todas as terças-feiras estão na igreja, aos domingos: Deus, faça um milagre na minha vida, faça um milagre. E Deus está falando: eu já fiz. Você precisa o quê? Se organizar. Você tem uma planilha de entrada e saída, independentemente do tanto que você ganha. Você sabe quanto você ganha, quanto você gasta. Deus não vai fazer isso por você. Aí a pessoa está sempre devendo. Não adianta você gastar mais do que ganha e falar: o devorador, ele está furioso comigo. Não, eu sempre falo, o devorador, ele vive furioso. Agora, o que a gente não pode, meu querido irmão, é não fazer a nossa parte e falar: não, é o devorador que está consumindo as minhas finanças, é Deus que não quer me abençoar. É mandamento bíblico. Romanos 13, versículo 8: não fiquem devendo nada a ninguém. Então o que acontece? A pessoa endivida, aí ela quebra princípio, ela não dizima, ela não oferta, ela não é liberal. E de quem que é a culpa? De Deus. Senhor, faça um milagre. E Deus está falando: eu já fiz, tira a pedra. Da falta de organização. E irmão, irmã, o tempo não nos permite, mas também poderíamos falar de tantas outras áreas da vida: vida familiar, vida profissional, vida emocional. Eu estava conversando com uma pessoa da nossa igreja lá, da sede, empresário. O cara falou para mim, né? Falou: pastor, olha, eu quero abençoar o rapaz lá, mas o cara não chega na hora, meu. O cara está vendo celular na empresa. Aí, como que fica? Você está entendendo? Aí fala: mas Deus não quer me abençoar. Deus abençoou o João, a Maria. Não é, tire a pedra da falta de organização. Vida emocional toda bagunçada, sabe?
não tem seriedade com as pessoas, se relacionam. Muitas vezes a gente prega abertamente, tanto aqui como lá na sede. Cara, vida é íntima, não existe fora do casamento. Acerta a tua vida conjugal, sabe? Se é namorado, não tem a relação. Aí faz aquela bagunça toda e acha, não, mas é Deus que não está me abençoando. É o diabo. Não, não é. Coloque em ordem a vida sentimental. Cada área da vida. O meu tempo se esgotou. Eu quero aqui só falar uma reflexão aqui, ó. E eu li essa reflexão. E eu quero ler aqui, li lá na sede, quero ler para vocês. Olha só, a organização não é apenas um hábito, mas um estilo de vida. Uma mente organizada começa com um ambiente organizado. Quando tudo está em seu devido lugar, a vida flui melhor. Tudo na vida, para ser bem feito e realizado com excelência, requer o quê? Organização. Quanto maior for o seu nível de organização, maiores serão o quê? Maiores também serão as oportunidades. Então Deus está falando para nós: coloque em ordem a tua casa. Para de falar, eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler Bíblia. Para de ficar falando, eu sou assim mesmo, eu sou esse marido, essa esposa, eu sou esse cristão. Não, se organize. Se organize. E a outra pedra que eu não tenho tempo para falar para vocês é a pedra da incredulidade, porque também não adianta você ser politicamente organizado, correto, ok? E fazer as coisas certas, mas não acreditar que Deus, Ele quer fazer milagre na sua vida. Em João 11:40, Jesus disse para Marta: não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? E gente, ainda hoje é assim. Quando a gente faz a nossa parte, quando a gente pega os dons, os talentos, aquilo que Deus coloca em nossas mãos, a gente aperfeiçoa, a gente trabalha, aí a gente se organiza, Deus está pronto para fazer um milagre, para manifestar a glória dele na nossa vida. Então, há uma frase que diz assim: às vezes não somos os melhores, mas podemos ser mais esforçados para fazer a nossa parte, e as bênçãos de Deus já estão sobre nós. Eu concluo com essa palavra. Passei 5 minutos, pastor, me perdoa, tá? Eu estendi aqui mas eu já estou terminando. Deuteronômio 28:8. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá teu Deus. Essa bênção não é só para o povo de Israel, é para mim, é para você também. Deus quer nos abençoar. Aliás, Ele já nos abençoou em tudo, através de Cristo Jesus. Só 2 coisas, gente, podem levar o cristão a fracassar na vida. A primeira é não acreditar no milagre. Quantos aqui acreditam no milagre? E a segunda que pode levar o cristão a fracassar é não estar disposto a fazer a sua parte, a tirar a pedra, a falar: Senhor, eu preciso contribuir também, fazer a minha parte. Amém?